Pacientes que foram curados do HIV. Hoje, o assunto é sobre isso. Paciente de Berlim, paciente de Londres, paciente de Nova York, paciente da Cidade da Esperança e paciente de Düsseldorf. Fica aí, que a gente já conversa. Eu sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista. Hoje o assunto é sobre os pacientes que foram curados de HIV, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal, eu quero que você curta o vídeo se você gostar e quero também que você aperte no sininho para você ser o primeiro a ser avisado quando eu postar um novo vídeo. E não deixa de me seguir nas outras redes sociais também, que eu posto conteúdo diferente do que eu posto aqui, no TikTok e no Instagram. Pacientes curados do HIV. O primeiro paciente curado de HIV foi o Timothy Ray Brown, acredito que todo mundo já ouviu falar nele, paciente de Berlim. Ele teve o diagnóstico de HIV em 1995. Em 2000, ele foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda, foi submetido a um tratamento de quimioterapia. Em 2007, houve recidiva dessa leucemia e aí ele foi submetido a um transplante de células-tronco com o doador portador da mutação CCR5 delta 32. E aí, ele apresentou uma nova recidiva dessa leucemia e foi novamente submetido ao transplante com o mesmo doador. Em 2009, foi anunciado a cura. Timothy faleceu em 2020 devido ao avanço da leucemia que já havia se espalhado pelo seu cérebro e sua coluna. Segundo caso, trata-se do paciente de Londres, chamado Adam Castalejo. Ele recebeu o diagnóstico de HIV em 2003. Em 2012, ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin. Em 2016, ele recebeu o transplante de medula óssea. Em 2017, ele parou os medicamentos do tratamento do HIV. E em 2019, foi anunciada a sua cura. Paciente de Nova York. Trata-se da primeira mulher a ser curada do HIV no mundo. Ela não teve o seu nome revelado, ela pediu o sigilo absoluto das informações pessoais dela. Ela recebeu o diagnóstico de HIV em 2013 e em 2017 recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Recebeu o transplante de células-troncos. Só que no caso dela, esse processo foi um pouco diferente do processo que tinha acontecido com os dois pacientes que já tinham sido curados anteriormente, o Timothy e o Adam. No caso dela, ela recebeu sangue do cordão umbilical de um doador que possuía a mutação CCR5 delta 32, mais células sanguíneas parcialmente compatíveis de um parente de primeiro grau dela, que era um adulto que não possuía doença nenhuma. Em 2020, ela parou os medicamentos para HIV. Em 2022, foi anunciado a cura dessa paciente. Porém, ela mantém-se em sigilo até hoje. Outro caso, também anunciado em 2022, trata-se do paciente da Cidade da Esperança. Esse paciente, dentre os 5 pacientes que foram curados, ele é o paciente que tinha mais tempo vivendo com HIV. Ele era o paciente mais velho. O nome dele é Paul Edmond. Na verdade, o ano passado, quando foi anunciado as duas curas dessa paciente de Nova York e desse paciente da Cidade da Esperança, na Califórnia, o que acontece é que esses dois pacientes pediram sigilo. Porém, Paul, esse mês, ele acabou se sentindo pronto para falar e revelar a sua identidade. Ele deu uma entrevista muito bacana para a BBC Brasil, tem uma matéria bem grande lá, ele mostra o marido dele, ele conta como que foi tudo isso, ele fala dos sonhos dele, ele fala como foi receber essa notícia. Inclusive eu fiz uma publicação lá no meu TikTok sobre isso, se vocês quiserem vão lá e dar uma olhadinha, doutora.marcialimadantas. O Paul recebeu o diagnóstico de AIDS, não era de HIV, ele recebeu o diagnóstico de AIDS em 1988, ainda na década de 80, quando as coisas eram tão difíceis ainda, né, naquela época. Em 2018, ele recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Em 2019, ele recebeu o transplante de células-tronco de doador também que portava a mutação do gene CCR5 delta 32. Em 2021, ele parou os medicamentos para HIV e em 2022 foi anunciada a sua cura. O quinto caso trata-se do paciente de Düsseldorf. Esse paciente recebeu o diagnóstico de HIV e em 2011 recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Em 2013, ele recebeu o transplante de células-tronco, também de um doador que possuía a mutação do gene CCR5 delta 32. Em 2018,
Ele parou os medicamentos para o tratamento do HIV. Em 2019, foi o primeiro anúncio da cura desse paciente, porém ela só veio a ser confirmada agora em 2023. Espero que esses casos de cura sejam um incentivo para as pessoas que vivem com HIV ou conhecem alguém que vive com HIV, se relaciona com uma pessoa que vive com HIV e traga esperança, assim como o paciente Paul, da Cidade da Esperança. Não deixa de me seguir aqui e não deixa de curtir o vídeo. Beijos, tchau, tchau!